Olá a todos, bem-vindos! Nós nos encontramos em mais uma semana do nosso projeto Hanukkah Sameach. Estamos dentro da festa de Hanukkah, um momento especial de luz, de alegria, de tikvah, de esperança, sem dúvida alguma. E hoje nós vamos falar um pouco da nossa Parashá, obviamente, para trazer uma mensagem para a nossa vida, mas vamos falar também de algo muito especial que existe em Hanukkah. Apesar de que no próximo Shabbat nós estaremos no 6º dia de Hanukkah e haverão mais 2 dias apenas, mas sempre há algo para aprender, sempre há algo para mudar e sempre há algo para a gente colocar como meta, como objetivo na nossa vida, e é isso que nós tentaremos fazer a partir de agora, Besiata Dishmaya, com a ajuda de Hashem. A nossa Parashá, famosíssima Parashá, depois da semana passada que Yosef, ele chega no Egito, chega na casa de Potifar, chega no acontecimento com a esposa de Potifar, que diz que ele tenta violentá-la e coloca o seu marido, coloca ele na prisão, no fundo do poço, literalmente. O Passuque escreve que tudo que Yosef ele faz, Hashem matzliach beyado. Ele tem sucesso, ele tem tranquilidade. Ele é agora o melhor amigo do chefe, do homem que controla quem entra e quem sai daquela prisão. E de repente, ele recebe 2 visitas inesperadas. Ele acorda num determinado dia e ele olha e ele vê o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, Sarafim e Saramashkim, e que eles estão estranhos. Eles estão com uma cara um pouco estranho, um semblante um pouco diferente do que ele estava acostumado. E Yosef não se contenta em olhar para eles e falar e ver que eles estão dessa maneira. Ele vai até eles e fala: o que houve com vocês? Por que vocês estão diferentes do que eu estou acostumado? E aí cada um conta o seu sonho, um conta o sonho que aconteceu, uma determinada situação, a gente não vai entrar em tudo. E Yosef ele vem, ele desvenda o sonho de cada um ele volta para o seu posto, e o segundo, você fala que o Paró vai acabar matando ele, e é exatamente isso que acontece. E a gente sabe, que Yosef, ele vira para o Saramashkim, que é o chefe dos copeiros, que ele servia bebida para o Paró, e ele vira para ele e fala: olha, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você não se esqueça, quando você estiver lá com o Paró, eu quero que você não se esqueça do que eu fiz por você. Não se esquece de mim. Olha onde eu estou. Você vai voltar lá para a cabeça do mundo. E eu vou continuar aqui no fundo do poço. Não se esquece de mim. E a Parashá da semana passada termina: Velo zachar Saramashkim et Yosef vaishkacheu. Que não lembrou o chefe dos copeiros et Yosef, a Yosef, vaishkacheu, e ele esqueceu, ou seja, esqueceu a quem? Obviamente, esqueceu a Yosef. A grande pergunta que a gente começa a fazer é: já está escrito que ele não lembrou Yosef. Por que então está escrito que ele não lembra de Yosef e ele esqueceu a ele? É óbvio, se ele não lembrou, ele esqueceu. Existe uma linguagem ambígua aqui que a gente está vendo na nossa Parashá. Na Parashá, é verdade, que a gente vai ligar com a nossa Parashá no final ainda da semana passada. Então, o que está acontecendo aqui? Sem dúvida, os Chachamim falam algo muito interessante, muito conhecido também, que no momento que Yosef fala para o chefe dos copeiros: olha, não esquece de mim, é como se ele tivesse confiando nele e não confiando em Hashem. Eu sei que é difícil a gente falar isso. Yosef, ele ganha o título de Yosef HaTzadik, de Yosef o Justo, e a gente sabe que Yosef, durante toda a sua vida, fez exatamente o que deveria ser feito. Só que aqui alguns Chachamim, eles tentam falar: olha, Yosef, ele fez algo que foi errado. Ele não confiou em Deus. Não é que ele não confiou em Deus. Ele se baseou, ele confiou num ser humano para poder tirar ele da prisão.
E agora, pessoal, eu quero começar a tratar de uma pergunta com vocês. Qual é o problema em Yosef confiar numa pessoa para tirar ele da prisão? Isso significa que ele não acredita que no fundo é Deus que está movendo o mundo? Óbvio que não significa nada. Se Deus me livre, uma pessoa ela está doente, ela precisa ir ao médico. Ela vai ao médico e ela fala: doutor, eu preciso que o senhor me dê um remédio. Ela sabe que o médico é o especialista para trazer para ela a cura, só que a cura ela vai vir de Hashem. Ela não precisa falar para o médico: por favor, doutor, o senhor pode me dar uma receita para que Deus me cure? Ela pode ter certeza na vida dela de que isso é verdade. Isso é uma confiança que a gente tem que ter em Hashem. Como Deus ele fala que Ani Hashem Rofecha, eu sou Deus o teu curador. Só que os Rahamim falam que isso também é verdade, só que com Yosef tem algo muito diferente, e é por isso que existe essa petach, essa entrada, para a gente talvez falar isso, apesar da gente não poder esquecer que estamos falando de Yosef. O que é? Quando Yosef ele vai decifrar os sonhos, tanto o sonho do chefe dos copeiros, do chefe dos padeiros, como na nossa paraxá, os dois sonhos do Paró, o que Yosef o tempo inteiro ele está na boca dele? O nome de Hashem. Quando eles vêm falar, uau, que incrível, ele fala, vamos ver o que Hashem vai me dizer. Quando o Paró fala para ele, na nossa paraxá, Yosef, uau, você é incrível, não tem ninguém como você. Porque o Paró, depois que ele sonha, ele chama todos os magos dele, e ninguém consegue decifrar um sonho, pessoal, desculpa falar, um sonho muito fácil de se decifrar. E eu não estou dizendo aqui desmerecendo o Yosef. Eu estou querendo só que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Prestem atenção no sonho do Paró. A paraxá começa falando que depois de 2 anos, não é verdade? O Paró Holem. Se a Torá está me falando que o Paró sonhou, significa que até então ele não tinha sonhado. E a Gemara, o Talmud, em Masechet Berachot fala que uma pessoa, eu não estou dizendo que essa é a halachá, é a lei, que uma pessoa que ela não tem sonhos por 7 dias, nikrará. Ela é como se fosse uma pessoa má. Por quê? Porque o sonho, de alguma maneira, por um lado, ele é 1/60 da morte, porque quando a gente, quando a gente dorme, é 1/60 da morte, e os sonhos, eles são 1/60 do quê? Da nevoá, da profecia. Nós sabemos que a profecia, tirando com Moshe Rabbeinu, elas eram colocadas para os nossos profetas através de que maneira? Através dos sonhos. Se é através dos sonhos, então a gente vê que de alguma forma Deus está dando para o Paró um tipo de quê? Um tipo de nevoá. E a gente precisa entender como assim? Paró, aquele rei Rachá, que a gente vai ver que depois vai escravizar o povo judeu, apesar de que tem uma discussão se é o mesmo Paró ou não, esse Paró vai sonhar? A resposta é que sim. Porque até agora, tirando o chefe dos padeiros e dos copeiros, nós só vimos que quem sonhou? As pessoas que eram os hebreus. Abraham sonhou, Yaakov sonhou, Yosef sonhou na semana passada, como nós falamos, os 2 sonhos em relação ao seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. E agora a Torá, ela madguishá, ela vem agora pontuar que o Paró está sonhando. Por quê? Porque o Paró aqui, ele ganha um presente de Hashem, de talvez conseguir chegar a um nível que é o nível de uma profecia. Talvez ele possa agora se encaminhar para algo que na vida dele é muito difícil, que é ele talvez poder se tornar um hebreu, um Yehudi. Pasmem, é exatamente essa a ideia. Sabe por quê? Porque quando vem os sonhos, primeiro o Paró ele fala o quê? Ine minayor olot shevat parot yefot mareu briot basar. Vem 7 vacas grandes, gordas, bonitas, cheio de carne. E de repente vão subir 7 vacas marev da cor do basar, com pouca carne, magrinha. E aí de repente o Paró ele tem um novo sonho,
que é o famoso sonho que a gente sabe das espigas, não é verdade? Sheva Shibolim tem 7 espigas muito grandes, depois 7 espigas miúdas, e aí conta que ele foi chamar os magos, como nós falamos, e os magos não souberam falar. Falaram, Paró, você vai ter 7 filhas, e você vai enterrar 7 filhas. Só que, pessoal, se você vê algo, a vaca, né, ou as espigas, a gente está se tratando de comida, de mazon. Se você vê algo que tem muita fartura, depois você vê algo que tem pouca fartura, de uma forma muito clara, parece que é anos de fartura e anos de fome. E se os anos os anos difíceis estão engolindo os anos de fartura, esses vão ser os primeiros, e os anos de fome vão prevalecer sobre os anos de fartura. Aí vem Yosef e fala para o Paró o quê? Fala, olha, o Paró tira ele da prisão, não é verdade? E vem Yosef, ele fala, Vayan Yosef et Paró lemor biladai. Paró, não sou eu. Elohim yanet shalom Paró. É Deus que vai te responder. E aí ele fala, 7 vacas e 7 espigas são 7 anos, 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Paró, você precisa se preparar. Vem Paró e fala, não tem nenhuma pessoa tão inteligente, tão sábia em Mitzrayim, no Egito, como esse homem. Vamos colocar ele como vice-rei. A gente olha e a gente fala, calma. O que está acontecendo aqui? A gente não está falando agora que Yosef ele descobriu alguma técnica, alguma fórmula fora do normal. Ele, Pachuto, falou algo que estava diante de todo mundo. Só que qual era a grande questão aqui, pessoal? A gente tem que entender que o Paró, quando ele sonha, aonde ele está? Não sei se vocês prestaram atenção na linguagem do Passuco, isso é muito importante. Onde o Paró está? Paró omed al ayeor. O Paró, ele se encontra al. O que é al? Ain lamed. Em cima, sobre o Yeor, sobre o rio Nilo. E nós sabemos que o rio Nilo era o quê? Para eles, era de alguma maneira um Deus. Era o Deus para eles, era o que provia o alimento. E o Paró, ele está acima dele, mostrando que o Paró era o quê? Na cabeça dele, era Deus, ele que controlava o Nilo. E de repente, quando ele olha e ele vê que esse Nilo, que dá comida, que aparentemente é invencível e que ninguém pode com ele, a não ser o Paró, ele vai se tornar algo que não vai trazer a subsistência, a comida, a necessidade do povo egípcio. Os Hartumim, os magos do Paró, não conseguem nem falar sobre isso, porque não é possível. E muito mais o Paró, que não era uma pessoa burra, muito mais o Paró não consegue nem olhar para isso. Por quê? Porque quem controla na cabeça dele o Yeor, quem controla na cabeça dele o rio Nilo, ele. Se é assim, como que eu vou falar que não vai ter sustento para Mitzrayim? Isso não existe. E Deus falou para ele, Paró, eu estou te dando uns 60 avos de uma profecia. Você tem a chance agora de reconhecer, de se tornar um pouco mais humilde, reconhecer e seguir adiante. O Paró fala, não, eu não consigo escutar nada. E vem Yosef, fala para ele e fala, alguém que fez a gente pensar. Só que aqui, pessoal, voltando um pouco no que a gente falou da confiança de Yosef em Deus, que ele acabou sendo esquecido na prisão, como nós falamos, porque Yosef, quando ele fala com alguém, ele sempre lembra o nome de Deus. Ele fala que ele vai decifrar o sonho, não sou eu. Elohim yanet shalom Paró. É Deus, chefe dos copeiros, padeiros, não sou eu, é Deus. Então, Yosef, o que está acontecendo aqui? Por isso que os Chachamim vêm a essa porta e falam, quando Yosef pede para o chefe dos copeiros lembrar dele, ele não lembra o nome de Deus. De novo eu repito, difícil a gente falar isso, mas eu só quero que a gente entenda que tudo isso foi necessário, como nós falamos muito na semana passada, da maneira que Deus ele move o mundo, que não existe uma pessoa que não tenha uma missão, que não tenha um porquê, mas a gente vê que é exatamente o que está acontecendo agora. Não lembrou de Yosef, o chefe dos copeiros, vai escarreu, fala o Chachamim, quem esqueceu de Yosef
foi Hashem. Yosef, agora de alguma forma você está por tua conta. Só que não esquece, depois isso vai voltar, porque o meu plano, Deus, o meu plano qual é? É que você vai se tornar vice-rei, você vai trazer a sua família, como nós falamos na semana passada. Então calma, isso vai acontecer. Por isso que a gente tem que entender de uma forma mais profunda. Porque, pessoal, se a gente for olhar para o sonho do Paró, às vezes a gente fala, poxa, que coisa incrível que você fez. É verdade que foi incrível. É verdade que isso tudo levou a coisas sensacionais. Só que a interpretação do sonho do Paró, não só porque a gente conhece a história, mas é uma interpretação que se a gente perguntar para qualquer pessoa que tem um pouco de inteligência, ele vai saber o que te falar. Ele vai saber que o que é grande, gordo, que uma vaca cheia de carne é fartura, e que uma vaca magra é fome. Então é uma coisa muito simples. Só que o Paró fala, olha como Yosef ele entra, olha como Hashem ele tira ele do zero e coloca ele lá em cima. Ao ponto do Paró falar, En chacham venavon kamocha. Não tem nenhuma pessoa inteligente com essa sabedoria como você. O que eu quero falar, e aqui a gente vai começar a nossa ligação com a festa de Hanukkah, é que Yosef, na verdade, quando a gente vê, a nossa parashá, ela se chama Miketz. Miketz é, né, no Ketz, no final, vai aí, Miketz Natayim Yamim. Foi após 2 anos, finalizando 2 anos, começou o sonho do Paró. Miketz também ele quer dizer o final de uma era, o final de um ciclo, um final de algo. E muitas vezes a gente olha como o final de algo como uma coisa triste. Só que a gente tem que lembrar que quando acaba alguma coisa, outra porta ela já está aberta. Outro ciclo a gente pode voltar. Outro ciclo a gente pode começar. Daqui a pouco, daqui a muito pouco, depois de 7 anos e meio, milhares de pessoas, milhares de Yehudim em todo o mundo vão terminar o Shas, vão terminar todos os tratados de Gemara do Talmud da Babilônia. 7 anos e meio, se chama Daf Ayomi, o estudo, a folha diária. Durante 7 anos e meio, estudando uma folha por dia, após 7 anos e meio, você termina todo o Shas. Que mérito que uma pessoa ela tem, como a gente vê a importância dessa atmadá, de você ser uma pessoa contínua, como o Daf Yomi, ele trouxe tanta coisa boa para as pessoas. Só que olha que coisa incrível. Você terminou o ciclo, você sabe o que as pessoas vão fazer um dia depois de terminar o Shas inteiro? Todos os tratados de Gemara, eles vão abrir a primeira página do Tratado de Brachot, que é o primeiro tratado da Gemara. Mas calma, eu demorei 7 anos e meio. Terminei tudo! Como assim vou abrir agora o primeiro tratado? Aqui que está toda a ideia. Porque o Miketz não é somente um fim. Não é somente a finalização de algo. Ele é o início de algo também muito grandioso. Depois que você estudou todo o Shas, agora essa porta para você voltar e estudar pela segunda vez está aberta. Yala, vamos em frente. E assim é com tudo na nossa vida. Hashem, ele sempre às vezes fecha uma porta e depois, imediatamente, ele já abre outra. A gente fecha algo, um ciclo na nossa vida, um outro ele já está aberto esperando para que a gente comece. E Yosef, o que ele faz agora? Yosef agora ele vai fazer algo que a gente faz muito em Hanukkah, e se fala muito em Hanukkah, que é o que a gente chama de Pirsumei Nissa, a propagação do milagre. Yosef vai ser agora um verdadeiro milagre, porque depois do que ele passou, depois de ter sido vendido, depois de ter passado de mão em mão, ter chegado em Mitzrayim, ter sido acusado e ter ido para o poço, Yosef agora ele sai. E quando ele sai, ele é o próprio milagre. A propagação do milagre ela vai vir através dele. E é por isso que os irmãos, quando olharem para Yosef, não vão acreditar, porque eles vão falar, não é possível. Yosef fala, eu sou o milagre, e Hashem quis assim. E por que eu estou trazendo essa ideia do milagre? Porque dentro de Hanukkah, a gente sabe que existe a ideia da propagação do milagre de uma forma muito interessante. Vamos tentar estudar juntos um pouquinho. No Shulchan Aruch, no Código de Leis, no Siman Taf Resh Ain Aleph, fala o seguinte: Tzarich leizaer meod
be'adlakat neirot Hanukkah. Nós temos que ser muito cuidadosos com a mitzvah de acender a Hanukkah. Va'afilu ani amitparnes min tzedakah. Mesmo a pessoa que ela é pobre e ela é sustentada pelos outros através de tzedakah, shoel mocher ksuto veloker shemen leadlik. Ele tem que vender algo particular para comprar o azeite para o acendimento das velas, de tão importante que ela é. Vem a Mishnah Brurah e ela fala, por quê? Porque um pobre tem que até mesmo vender o que ele tem para isso. Fala Mishnah Brurah, Mishum Persumi Nissa. Por causa da propagação do milagre. Porque o pobre, por mais que ele não tenha dinheiro, mas ele também tem a obrigação de propagar o milagre de Hanukkah. Quando nós acendemos as velas, nós temos dois inyanim, duas ideias muito interessantes. O Persumi Nissa para fora, não é verdade? Ou seja, você propagar o milagre para as pessoas que estão passando na rua, para as pessoas que estão no seu prédio de frente, que conseguem olhar as velas da sua casa, e você tem a propagação dos milagres para quem está dentro da casa, para os anshei bai, para as pessoas que estão ali, sua família, seus filhos, seus pais, seus avós, e etc, etc, etc. E a Mishnah Brurah, ela fala algo muito interessante, olha que coisa forte, pessoal. Quem não tem dinheiro para comprar tanto uma vela de Hanukkah como uma vela de Shabbat, está escrito que é claro que ela compra vela de Shabbat. Por quê? Porque vela de Shabbat está escrito Shalom Beito, traz a paz para a casa da pessoa. Mas, se ele tem para o Shabbat, mas ele não tem dinheiro para comprar a vela de Hanukkah ou vinho para o Kiddush, ok? Da manhã, fala no Shulchan Aruch que se compre a vela de Hanukkah. Por quê? Mishum Persumi Nissa, para propagar o milagre. O Kiddush da manhã, se a gente não tem vinho, nós podemos fazer com alguma bebida alcoólica. Se nós não temos nenhum tipo de bebida alcoólica, nós podemos fazer diretamente na halá. A gente faz o Kiddush, antes de fazer o Kiddush, lava a mão, recita o Kiddush, e ao invés de fazer Borei Pri Hagafen, nós fazemos a Motzilach Min Haaretz. Por quê? Fala o Shulchan Aruch, porque você, com a Hanukkah, você propaga o milagre. Até aqui tudo bem, algo conhecido, algo bonito. Só que eu quero ir um pouquinho mais fundo com vocês, para entender o que o Sfat Emet, o Rebbe de Gur, fala sobre isso. Ele fala uma coisa muito forte. Nós sabemos que em Purim, que também a gente tem duas festas de Rabbanan, que foram fixadas pelos nossos sábios do nosso calendário. A primeira delas é Purim, toda a história da Megilat Esther, de Aman, Ahashverosh, Mordecai, Esther, e nós temos a festa de Hanukkah que nós estamos comemorando agora. E uma das diferenças muito grandes que existem entre essas duas festas, a primeira, é claro, é a duração. Purim é apenas um dia, enquanto Hanukkah são 8 dias, que foi o tempo que durou o milagre. Mas a segunda diferença, fala o Sfat Emet, de Purim lo kavu alel. Em Purim, a gente não faz alel. Tem muitas ideias na Gemara e Masechet Megillah do porquê, que na verdade a Megilat Esther ela é como um alel, é como se a gente estivesse fazendo o texto do alel, mas a gente vê que em Purim a gente não faz alel. Por outro lado, em Hanukkah a gente sim faz alel e alel completo. A outra opinião fala uma coisa interessante, fala que um dos milagres não aconteceu em Israel, que foi Purim, por isso que a gente não faz alel, e o outro aconteceu em Israel, por isso que a gente faz alel, porque a gente pode voltar a ter uma soberania, pode voltar a fazer korbanot no Beit HaMikdash, a trabalhar no Beit HaMikdash, a purificar através do Beit HaMikdash. E aí, ele continua falando o seguinte, de Sheabut Adalet HaMalchuyot, quando o povo judeu ele passou, ele ficou subjugado a 4 reinados. Cada um, ele é um assunto. Quando no Pasuk está escrito Ve'aretz haita tov vavou vechoshech al penei teom, cada um dessas linguagens representa algum reinado que ele vai colocar o povo judeu subjugado a ele. A palavra choshech, fala o Midrash Bereshit Rabbah, ela está relacionada com o quê? Fala Choshech Zoyavan. Escuridão tem a ver com os gregos. E o Sfat Emet fala aqui o seguinte, o Bechol Geulah Meoto Malchut, e quando a gente se redime desse reinado que tenta escravizar o povo judeu,
nigali sodechad. A gente se redime, mas também é revelado uma base, algo muito forte. Veyavan mul bechinat ruach. Os gregos, eles estão em relação a bechinat de ruach. Vamos entender o que é ruach? Velachen, e portanto, tiknu be'alel vehoda'ah. A gente em Hanukkah faz alel, e a gente também agradece a Hashem, que ikar ruach bechinat kol vedibur ruach memalela. Porque o principal que a gente tem da ruach, da nossa ruach, do nosso espírito, em relação à voz, em relação à fala, é a alma que a gente tem, que está dentro da gente, mas a capacidade que a gente tem de falar. Quando Deus coloca a alma dentro de Adam Arishon, fala o Unkelus, ele traduz Ruach Memalela. É uma alma que ela fala, porque ela está dentro de um corpo, é um poder, é algo que a gente tem, a nossa boca, é algo fortíssimo que a gente tem. E a gente fala os Fatemet, nós fazemos a Lel em Hanukkah, porque os Yevanim tentaram tirar da gente esse poder de leodot, de agradecer, de lealel, de louvar Hashem. Como eles fizeram isso? Fala os Fatemet, a Yevanim she'amdu le'ashkiach haTorah. Eles tentaram que a gente esquecesse a Torá. Aya aledei chokhmah betelah shelahem. Era uma sabedoria inútil que eles tinham. Divrei hevel, era nada. Eles queriam transformar a nossa fala, o nosso ruach, a nossa boca em hevel, em nada, em algo vão. Fala os Fatemet, ve'apé, a boca, lo nivra ela leodot. A gente tem a boca para agradecer a Deus. Lachen, ata sheyesh geula beruach, agora é que a gente tem a redenção. Nessa parte, tzrichin la'asok be'alel ve'oda'ah. Nós precisamos nos ocupar em le'alel, em fazer o alel, em louvar e também, sem dúvida alguma, em agradecer. Ou seja, os Yevanim, eles são a escuridão. Eles querem escurecer os nossos olhos. Eles querem que a gente não enxergue as maravilhas que existem no mundo. Hoje a gente está num dia de brachá fora do normal em Israel. Quanta chuva a gente está tendo aqui. A gente tem que agradecer. Cada chuva, ela, sem dúvida alguma, é um pingo de vida que a gente recebe aqui em Eretz Israel. Então, quando a gente consegue enxergar isso, é aqui que surge esse yesod, essa base. A base de lembrar que os Yevanim, o que eles tentaram fazer foi não só escurecer os nossos olhos, e sim colocar na nossa vida uma chormá, uma sabedoria que ela é totalmente em vão. Que ela não vai nos acrescentar nada. Que a nossa boca saia dela só coisas inúteis, só coisas em vão, só coisas que vão prejudicar os outros, que não tem nenhuma toelha, que não tem nada de construtivo nela. Fala então os Fatemet, nesse momento que você conseguiu a tua Geulá, e nós conseguimos a nossa redenção dos gregos, os Hashmonaim foi uma Geulá, infelizmente, com pouco tempo de duração, mas nós conseguimos. Mas agora é o momento de você transformar o que eles queriam fazer em algo muito forte, que é literalmente agradecer e também louvar a Deus. Por isso que a ideia do Pirissum Hanes é tão forte. Porque a propagação do milagre não é só do azeite que era para demorar um dia e demorou 8. E não é apenas a guerra que nós vencemos. Os poucos venceram os muitos, os puros venceram os impuros. Não é só isso. Isso já seria suficiente, sem dúvida alguma. Mas a ideia é, qual é o trabalho que você vai fazer no seu Hanukkah? Qual é o trabalho que você vai fazer na sua vida? Como você vai trazer aquela força da Geulá, da redenção, que os Hashmonaim tiveram quando eles ganharam dos Yevanim? Cadê essa força para a sua vida? A força do Tikkun na pé, de consertar a nossa boca. E para terminar, quero trazer com vocês um Rav Kook fora do normal, que ele fala em Olat Reaya. Ele fala o seguinte: a Yevanim, os gregos, que Shebikshu La'akor, quando eles queriam tirar
Besinatam arbe meod leTorat Israel, porque eles odiavam muito a Torá de Israel. Lo rak etam Israel mema'amadam hachomri. Não era apenas o povo judeu de uma forma material. Ki im et tchunat hachaim sheIsrael modi'im ba'olam. O que eles queriam tirar da gente era a característica, a essência da vida de Am Israel. Não era uma destruição física apenas. She'em tzrichim liot al pi shorshei haTorah. Porque a nossa vida, a gente se baseia na Torá. Então a gente tem uma essência. E essa essência, os gregos odiavam. Por quê? Falou Rav Kook, shetie atahara ve'atzniut yesod arashi bechayei amishpacha. Uau! Falou Rav Kook que a pureza e o recato, não apenas o recato na maneira de se vestir, não apenas isso que sem dúvida alguma é muito importante, mas o recato que você tem na sua vida. Fala o Rav Kook, essa é a base principal na vida de uma família. Pureza e tzniut e recato. Os Yevanim olhavam isso e falavam, isso é o que a gente não quer que tenha. Então vamos tirar isso deles. A gente vai acabar com isso na vida deles. Isso que eles odiavam, o Rav Kook fala que os Yevanim odiavam isso. Porque a nossa vida, quando ela é baseada na Torá, ela é pura, ela é recatada, ela é verdadeira, ela é ética, ela é moral, ela é tudo. Ela é tudo. E ele termina e fala, Ve'ahareihen imshechu yoter amidot ve'deot ha'israeliot. E atrás da pureza e do recato, vem todas as características relacionadas ao povo de Israel. Ve'ayevanim ra'u bezet tzara letarbutam. Eles olhavam isso como um sofrimento para a conduta deles, para a cultura deles. Sheba emidu lenes et halitzut hachaim. Eles queriam que a pessoa ela tivesse uma preguiça, ve'aneutava gufanit, e os prazeres do corpo, ve'adimionot, todas as imaginações. A pgisha yevanit, ve'anitzachon shel Israel, o encontro dos gregos com a vitória de Am Israel, garmu leteuda ashpa'at ha'israeli beyachas leyamei haaretz. Ele trouxe uma ideia da influência de Am Israel para os outros povos, como a gente pode influenciar o mundo. Ou seja, os Yevanim, eles falaram, se eu tenho algum povo que ele está indo contra o meu modo de ver, helenismo, cultura do corpo, prazeres e etc., eu vou acabar com eles. Eles não podem estar junto comigo. Quando acontece isso, eu falo Rav Kook, Am Israel, a gente vê que ele tem uma força muito grande aqui. Porque a gente tem uma ashpa'ah, ele chama isso de ashpa'ah israelita, a influência de Israel em relação aos povos da terra, que a gente precisa fazer isso com muito mais coragem, o bazé, e através disso, me'alech megamat acharit aromemah, através disso a gente vai conseguir estar ligado a esse milagre de Hanukkah. A propagação do milagre que a gente faz é a gente influenciar o mundo com as nossas bases, com as nossas características, com a nossa ética, com a nossa pureza, com o nosso recato. É isso que nós precisamos fazer. E fala o Rav Kook, aqui está todo o ponto que influenciou os Yevanim, que fez com que eles quisessem acabar com a gente, não apenas de uma forma material, mais uma vez eu falo, mas também espiritual. E aí vem cada um de nós e a gente se transforma no milagre. A gente propaga, a gente acende em sinagogas, em lugares públicos, porque quanto mais e mais, é a gente falando, nós estamos aqui. Vocês tentam, mas a gente continua exatamente aqui. E a gente vai estar Chai vekayam letamid. A gente vai estar de pé e vai estar firme para sempre, Bezrat Hashem. É exatamente isso que Yosef faz quando ele sai da prisão. Ele sai da prisão para revelar um milagre. Ele sai da prisão para mostrar para todo mundo que o único homem
Ele pode movimentar o mundo todo. Esse era Yosef. Yosef era o homem que, através de uma pessoa, através de uma luz, de uma vela, ele sabia que ele tinha a chance de influenciar Mitzrayim toda. E é exatamente isso que ele faz. E é exatamente isso que nós precisamos fazer na nossa vida, dentro da nossa família, dentro do lugar onde a gente mora e, sem dúvida alguma, no mundo todo. Que tenhamos todos Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach e Chodesh Tov u'Mevorach.